para dar início às apresentações, agora eu convido ao palco o grande parceiro da organização do evento, Rodrigo Bandeira, do Instituto Cidade Democrática, para falar um pouco sobre o mapeamento do ecossistema de participação social. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. É muito importante poder compartilhar com vocês o trabalho que a gente trouxe aqui para apresentar. Aproveitar, né, a fala aí do momento vértice, né, para explicitar aí os nossos vértices com alguns de vocês aqui. Então, muito importante poder ouvir da Jamila a fala sobre a necessidade de fortalecer a sociedade civil. Isso é um desejo nosso. Então, desde o começo do nosso trabalho, o fortalecimento da sociedade civil está no centro, né, das nossas preocupações. Então, esse é um vínculo de apreciação e de similaridade aí nos nossos objetivos. E também, com relação à fala do professor Fishkin, falar sobre a importância de manter uma relação entre aquilo que é a vontade da sociedade e aquilo que é feito pelos governos, pelos políticos. Então, essa aproximação, né, quer dizer, olhar e perceber qual é a associação que pode estar havendo entre essas duas realidades, para a gente sempre foi muito importante. E o que a gente traz aqui tem muito a ver com isso. Então, também é um vértice que nós temos aí, que nos liga a esse trabalho. Aí também dizer da felicidade de ter aqui a Lucy, com quem nós temos conversado e temos aí, né, trabalhado no sentido de desenvolver, de aprimorar esse trabalho, né? A Lucy Bernholtz, que faz o Digital Civil, que está no Digital Civil Society Lab em Stanford, e é um trabalho muito cuidadoso de conhecer essa Digital Civil Society, quer dizer, tentar entender quais são os contornos, né, desse novo campo a partir de onde a gente pode atuar. Então, exatamente sobre esse projeto nós temos conversado, tem sido um grande prazer. Então, essa também é uma fala aqui sobre esse vértice que nos liga aí, que nos conecta. Eu vou fazer a apresentação aqui do estudo do mapeamento do ecossistema da participação social, e que é um estudo que aconteceu em 2014, né, no ano passado, entre julho e agosto, e ele ainda carece de uma atualização, mas a partir dos dados coletados nesse primeiro momento, a gente conseguiu alguns achados já, algumas coisas que para nós já são muito valiosas, e estamos aí num processo de poder estudar melhor esses dados e poder estabelecer aí o que seriam clusters já de interesses, que seriam campos de força que estão atraindo pessoas e, portanto, aí definindo alguns lugares nesse campo de atuação, a partir de onde a gente pode começar a entender qual é a dinâmica entre os atores que estão nesse campo do que a gente chama de participação social, né? Então, fez um outro barulho aqui. O de baixo? Pronto. Então, aqui, falando um pouquinho só da qualidade da amostra, rapidamente, foram 390 respostas, né, 390 participantes, foram 94 cidades, elas estão distribuídas dessa forma, então 20 cidades em São Paulo e daí uma cidade aqui em Roraima, tivemos 24 estados, poucos estados não representados, 602 iniciativas foram indicadas pelos 390 respondentes, 602 iniciativas que atuam no campo da participação social no Brasil, de diferentes formas. Essas iniciativas beneficiam diretamente 380 mil pessoas, beneficiaram 380 mil pessoas em 2013 e tiveram um orçamento de 86 milhões de reais. Não sei se dá para ver aqui, a gente tem aqui, né, uma mancha um pouco maior em São Paulo, uma mancha um pouco maior em Brasília, e daí essa distribuição. Então estão aqui, né, os símbolos aí das cidades que responderam. A gente teve uma participação grande em São Paulo, Distrito Federal, Minas, Rio, Pernambuco, Rio Grande do Sul, né? Então 75% da amostra
quase está aqui nesses 6 estados. Mas foi um trabalho que conseguiu pegar, acho que, bastante da diversidade disso que a gente chama do ecossistema de participação social no Brasil. E aqui também, falando um pouquinho do perfil da amostra, a gente perguntou qual era o vínculo com a iniciativa. 37% atuam como voluntários nessas iniciativas, 18% como conselheiros, 17% trabalham, são empregados, 15% são idealizadores, 11% prestam serviços e 2% apoiam financeiramente a iniciativa. Para a gente, muito importante isso, quer dizer, 15% das pessoas são idealizadores das iniciativas que estão mapeadas e representadas aqui. Isso para a gente foi muito bom perceber. E aqui, qual é o setor de atuação dessa iniciativa? Então, 56% são organizações ou redes da sociedade civil. Tem institutos e fundações, e também tem aqui executivo, academia, empresas. Então, a iniciativa de participação não é necessariamente, de participação social não é necessariamente uma iniciativa da sociedade civil. Aqui não se trata de mapear o terceiro setor, mas trata de mapear iniciativas que promovem a participação social. Então, podem ser em governos, podem ser em empresas, etc., para poder entender esse recorte através dos setores, né? Então, a partir dessas 390 respostas, o que a gente fez ao final do questionário foi perguntar isso aqui. O que, na sua opinião, é necessário para que o ecossistema brasileiro da participação social alcance a escala e o impacto desejados? Essa era uma pergunta aberta. Então, algumas pessoas responderam em uma linha, outras responderam em 2, 3 parágrafos. E aí a análise dessas respostas permitiu a gente desenhar esse grafo, né? Um grafo que relaciona palavras, né, os verbos, né, com substantivos que estão menores. Aqui eu vou ler para vocês. E permite a gente entender um pouco do que seria o discurso desse ecossistema, quer dizer, o que está sendo dito por essas pessoas, né? Então, acho que isso está muito ligado com o que a gente ouviu antes, né? Claro, feito com uma qualidade, né? Uma outra qualidade, né? do que esse estudo aqui, que é um estudo ainda muito preliminar, um estudo que ainda requer muito refinamento. Mas, então, o que nós temos aqui são verbos que vão, então, agregar pessoas em torno deles. Por que as pessoas aparecem ligadas a esses verbos? Porque elas escreveram esse verbo nas suas respostas. A gente normatizou um pouco as respostas, quer dizer, alguns verbos são verbos que poderiam ser, então eram verbos semelhantes, a gente acabou usando um só, né? Então isso aconteceu. E esses verbos estão ligados a substantivos aqui embaixo, por exemplo, fomentar participação, fomentar pesquisa, fomentar transparência, gestão, sustentabilidade, voluntariado. Essas palavras apareceram na mesma frase. Então, quando a pessoa disse fomentar, ela estava querendo dizer fomentar essas coisas todas. E aí você tem aqui um triângulo aqui atrás do E. Esse triângulo, na verdade, é uma ponta de uma seta que está ligando fomentar a participação. Aqui você tem engajar pessoas, também tem engajar empresas, engajar servidores. Mas engajar pessoas é aquilo que está mais forte aqui. Articular atores é o que está mais forte, mas também tem mapear atores. Desculpa, aqui tem um outro verbo, e como esse verbo ele apareceu, essa clusterização ela é feita a partir de um algoritmo que aproxima eventualmente 2 verbos com a mesma cor. Isso ajuda a gente também um pouco a entender o que é o discurso. Integrar iniciativas, criar visibilidade, criar repertório, criar identidade e criar estratégias. Aqui tem muito forte criar estratégias e criar visibilidade. Capilarizar ações, fortalecer políticas, mas também fortalecer organizações, que já falei, levantar dados, compartilhar dados, produzir conhecimento, analisar dados. Esse aqui é um campo que tem um discurso, vamos dizer, um pouco mais refinado, ele tem mais verbos substantivos, quer dizer, ele tem um pouco mais de conteúdo, ele não é só uma ideia força, como talvez alguns dos outros. E aqui potencializar tecnologia.
Depois a gente tem aqui alguns que estão soltos, eles não têm tanta ligação. Esse aqui, o instrumentar educação, também está ligado aqui a fomentar e está ligado a engajar. Tem outro aqui, que estão soltos, não estão ligados a essa teia central. As bolinhas menores, que eu não li nomes, são números, elas são as pessoas que usaram esse verbo. E as pessoas estão, às vezes, falaram de instrumentar e falaram de articular, né? Esses aqui falaram de articular e falaram de engajar. Tá? Então, por aqui a gente também vê qual é o lugar que esse discurso ocupa nessa rede toda. Então, se ele é marginal, ele está um pouco fora desse centro, ele não está conectando com os outros verbos. Quando ele está mais para o centro, ele conecta melhor os verbos, né? Então, isso aqui nos permite um pouco conhecer, a partir da perspectiva dessas organizações, o que é necessário para que a gente possa fortalecer a participação social. A gente toma cuidado de não colocar tanto a nossa opinião sobre isso, e claro que, como pesquisadores, a gente acaba fazendo isso inevitavelmente, mas procura deixar isso muito claro, né, no método, para que isso possa vir a ser uma agenda comum de todas as iniciativas que estão nesse campo, o que permitiria poder ouvir, né, outros pontos de vista e perceber em que lugar nós estamos, né, em termos do discurso. Isso também é possível com relação a interesses e habilidades, que também foi perguntado, mas isso é um outro gráfico que eu não vou apresentar aqui agora. Esse aqui é um material que a gente vai utilizar para a dinâmica da tarde, depois a gente vai poder falar, o Jamil vai contar para a gente a programação aí da tarde, mas à tarde nós vamos trabalhar com a mesma pergunta, a fim da gente poder enriquecer esse grafo e poder fazer ele no tempo, quer dizer, fazer esse grafo desse mapeamento, o grafo da dinâmica da tarde e depois o grafo que junta o mapeamento e a dinâmica da tarde, para que a gente possa perceber qual é a contribuição do evento de hoje para se pensar essa agenda da participação social no Brasil. Então, essa é uma das coisas que a gente queria trazer. Agora, rapidamente, vou mostrar o segundo. Quando a gente perguntou quanto tinha de recurso e quanto tinha de beneficiários, a gente acabou encontrando quatro quadrantes, né? Aqueles que são as iniciativas laboratórios, como nós estamos chamando, que tem pouco recurso e poucos beneficiários, quer dizer, então é uma tentativa de poder chegar, né, numa coisa que funcione, que faça sentido. Depois os intensivos, que são aqueles que usam muito recurso e têm poucos beneficiários, então trabalham com muita profundidade. Depois aqueles que com pouco recurso atendem muitas pessoas, são os extensivos, aqueles que investem menos recurso, mas atuam numa base muito ampla. E aqueles que são, vamos dizer, a gente chamou aqui de replicáveis, que são aqueles que usam, já conseguem mobilizar bastante recurso e já estão conseguindo beneficiar muita gente. E aí nós colocamos essas iniciativas, né, nesses quadrantes todos. Aqui esses do meio, consideramos que eles não têm uma característica tão forte de poder dizer que eles fazem parte desse quadrante, então separamos aqui em 5 grupos, né? Encontramos aqui 21% aqui, 6% aqui, 32% aqui, 26% aqui, 15% aqui no meio. Então isso também é uma forma de a gente lançar um olhar sobre esse campo e tentar entender o quanto a gente está beneficiando, se esse número aumentou, né, o número de beneficiários, se o recurso aumentou, mas também como está funcionando essa distribuição entre esses 5 lugares aí, quem são as pessoas que estão aí, e daí poder conhecer suas habilidades, poder saber do seu discurso, e assim a gente poder conhecer como nós nos afirmamos coletivamente, quer dizer, quem somos nós, participantes do ecossistema da participação social no Brasil. Então, esse é um estudo que para a gente faz muito sentido. Gostaria muito de poder ouvir, né, feedbacks de vocês. Esse estudo está disponível aqui, né, nesse site, maps.iolasite.com. E, enfim, e a gente pretende poder atualizar ele agora em 2016 e poder fazer isso sempre de forma a ter aí um tracking de como está acontecendo essa dinâmica das iniciativas no setor. Então era isso, obrigado.